Boa noite, obrigado por estarem aqui assistindo aí mais um Hangout aqui no InfoSurf. Vamos conversar com o Aquiles Cerulo, faz altas pranchas aqui em São Paulo. Vamos que vamos. E aí, Aquiles, tudo bom, cara? Pô, Tá tudo ótimo. escutando aí? Prazer estar aqui conversando com vocês, cara. Pô, legal, legal. Obrigado por ter aceitado o convite aí. Pra gente é uma honra ter você aí também. Cara que a gente não se conhece pessoalmente, se conheceu ontem aí, né? A gente conhece sua prancha, vê muita prancha aqui na região, todos os lugares que a gente vai pegar onda aí. E, pô, fala aí a tua história do surf, cara. Como é que você começou? Começou a fazer prancha? Conta um pouco aí da tua história, da tua jornada no surf. Bom, eu comecei a pegar onda, a tentar pegar onda, né, no final dos anos 80. Eu era moleque ainda. E eu tinha um camarada, né, um amigo que já surfava, já tinha esse costume de ir pra praia de final de semana. E ele me convidou uma vez, né? Aí eu conheci o surf dessa forma, né, através dessa viagem, assim, sem saber exatamente o que eu estava indo fazer, né? E de lá pra cá eu não parei mais, cara. E foi interessante porque junto com isso eu já comecei também a mexer com as pranchas, né? Porque esse cara ele já fazia uns concertos, né? Então eu meio que entrei de cabeça nesse universo, né? Além de começar a praticar, a viver esse ambiente de praia, eu comecei a frequentar as oficinas de prancha, né? E dessa forma eu aprendi a fazer uns concertos. Foi aparecendo gente de todo lado com prancha velha, querendo que a gente consertasse. E acabou que virando um negócio. E foi estranho isso, né? Porque não foi nada planejado, foi rolando, rolando, a gente tudo adolescente, assim, 14, 15, 16 anos, e começamos a ganhar um troquinho com isso, né? E não parei mais desde então, cara. Foi mais ou menos assim, cara. Oi, hoje você tá com quantos anos? Só pra ter uma ideia de Cara, tempo. eu tenho 41 de idade, estou envolvido nesse negócio de surf, de prancha, há mais ou menos uns 25. Profissionalmente, eu falo que uns 20, né? Porque eu passei a viver com o dinheiro que eu ganho com as pranchas de 93, 94 para cá, né? Porque até então eu não tinha uma condição, né, de me manter só com dinheiro de remendo. Até porque eu também era moleque, tá? Não fazia aquele dinheiro não era tão importante assim para minha sobrevivência, mas a partir do momento que eu fui me tornando adulto e tal, aí eu optei, né, seguir essa carreira, né, entrar nesse mercado, que eu sou apaixonado e não parei mais, né? Estou até hoje aí. Profissionalmente há uns 20 anos. E quantas pranchas mais ou menos você já fez, Aquiles, aí nesses 20 anos aí, 25 anos de prancha? Então, o que eu tenho assim, eu tenho uma mania assim de colocar um registro, né, em todo shape que eu termino, assim, um número de série, como se fosse um chassi assim da prancha, né? Aproximadamente eu tenho anotado aí perto de 8.000 shapes, né? Claro que o número não é exato, porque se fosse para contar desde o primeiro, fora os números, às vezes a gente perde a conta e tal, mas aproximadamente umas 8.000 pranchas eu já shapeei. E pelo menos a metade dessas pranchas, ou quase a metade, foram feitas na mão, né? No antigo sistema, né? No hand shape, plane elétrica, outline, serrote, né? Quem é da minha geração sabe do que eu estou falando. E nesses últimos, pelo menos 10 anos aí, eu já utilizo os programas, né? Os softwares para eu poder desenvolver as pranchas pelo computador, né? E utilizar a máquina, né? Que é um recurso bem bacana para gente que tem assim bastante prancha para fazer em série, né? Então você consegue trabalhar com um número legal sem perder a qualidade, né? Do design, que é muito importante. O legal da máquina é aquilo, né? Que a gente sabe, o cara consegue reproduzir a prancha, né? Você consegue, o cara achou a prancha legal, a prancha ficou mágica, né? Pô, ele traz aí pra você esse número de série e consegue reproduzir, então, né? Exatamente, né? Isso ajuda muito a gente a reproduzir ou dar sequência, né? Naquela prancha mágica, né? Que
a galera que surfa aí sabe do que eu estou falando, porque nem sempre dá para você lembrar, né, das pranchas que a gente faz do mês passado, quanto mais do ano passado, né? Então, com esse arquivo você dá sequência, né? E é muito interessante e dá para ter um resultado bem legal, assim, coisa que no Handshape é muito difícil, cara, é desgastante, os blocos eles mudam muito de plugs, né? E aí você não consegue reproduzir aquela curva que você fez na temporada passada, porque o plug mudou, ou porque aquela fábrica de bloco não fabrica mais aquele plug. Aí você fica com esse problema, né? E já na máquina, não. Você tem ali o arquivo, né? E você, a máquina ela consegue reproduzir fiel, né? Independente do plug que está ali na máquina. É claro que o operador ele escolhe ali, né, o bloco que vai servir nas dimensões do design, né? Mas Uhum. acaba conseguindo uma reprodução próxima do exato, né? Da prancha anterior. É o mais próximo possível, né? Exatamente, o 100% é impossível, não tem como, até porque se o bloco tiver com uma longarina de espessura diferente, você já tem uma flexibilidade diferente, então isso já afeta no desempenho da prancha, ou mesmo a laminação, se ela for feita de uma forma diferente, vai dar um peso, ou às vezes o sistema de quilha, tudo isso vai interferir no desempenho, né? Não quer dizer necessariamente que vai ser melhor ou pior, mas é exatamente igual é impossível. O que eu acho legal, porque na medida que o surfista vai trocando de prancha, ele vai se colocando à disposição de evoluir mais, né? Então, se ele pegar a mesma prancha, exatamente do ponto que ele parou, aquele limite de evolução dele vai ser menor, né? Na minha opinião. Então, eu acho interessante sempre fazer com que a prancha também instigue o surfista a aumentar a sua performance, né? E não continuar exatamente de onde ele parou, né? E eu acho que com uma prancha um pouco diferente, mais avançada, mas seguindo aquele trabalho que já foi iniciado, eu acho que é o mais adequado, principalmente para esse pessoal de alto desempenho, né? De alta performance. Você tem essa possibilidade de evolução programada, vamos dizer assim, até porque o surfista ele muda, né? Ele ganha um pouco mais de quilo, ele pode perder, enfim, ele não vai surfar, as ondas elas estão sempre diferentes, ainda mais no nosso litoral, que a grande maioria da galera surfa em beach breaks, entendeu? Então, assim, às vezes essa coisa de reproduzir a prancha exatamente é até um pouco meio que uma utopia, porque o interessante do surf, assim, de você ficar trocando de prancha e tal, é você evoluir, né? Buscar coisa nova, dentro daquilo que você já sabe que já é a base para você, a partir de um certo lugar, né? Mas sempre buscar coisa nova. Se você ficar só nessa utopia de querer reproduzir, fazer sempre igual, eu acho que não faz muito sentido, né? Na minha opinião. Principalmente se tratando de pranchas de alto desempenho, né? Você vê, se você acompanhar, né, qualquer pessoa hoje, analisar o que os caras estão fazendo hoje nas ondas, né? Os atletas, vamos usar como exemplo os profissionais mesmo, né? E o que se fazia 5 anos atrás, quer dizer, a evolução é muito grande, né? É muito rápida, é muito dinâmica e a gente tem que correr atrás, né? Como shaper e oferecer as pranchas para esses caras poderem fazer essas manobras que eles estão buscando, né? Porque eles estão atrás de coisas absurdas, né? Assim, que há 5 anos atrás ninguém imaginava que era possível. E a gente, como shaper, tem que estar sempre indo atrás, né? Facilitando a vida desses caras. E aí você facilita e o cara vai atrás de mais coisa. E aí fica uma coisa meio maluca, assim, né? Mas isso aqui é o legal. Agora, por isso que eu acho que esse lance de reprodução, não sei se para esse tipo de trabalho, não sei se seria tão interessante, né? O lance é evolução, né? Eu acho que essa que é a busca, né? E não reproduzir, é evoluir, né?
E você está falando de atleta de alta performance, quem que faz parte aí que usa tuas pranchas aí? Eu tenho bastante gente que eu ajudo, que eu apoio, né? Uma galerinha legal. Eu sempre trabalhei com atleta. E eu acho assim, a pessoa para fazer isso ela tem que gostar. E eu gosto, né? Porque é um gasto, tanto de energia, de grana, tempo. Então é um trabalho paralelo que eu faço, né? E é uma coisa que me dá satisfação. Eu gosto. E então assim, eu não tenho assim, tipo, nenhum tipo de restrição. Claro que eu tenho meus atletas principais, né? Hoje eu estou trabalhando com a Juliana Meneghel, né? É uma menina do Guarujá lá muito boa, ela teve agora em Saquarema lá competindo. O Alex Ribeiro de Praia Grande está lá em Saquarema também correndo um WQS. Esses dois são meus principais competidores, né? O Alex ainda faz também um trabalho com outros shapers, mas enfim, esses dois são os principais competidores. E agora tem a galerinha que me ajuda em outros tipos de prancha, né? O Ícaro Rodrigues, o Guarujá, especialista em aéreo. A gente vem trabalhando junto já há uns 3, 4 anos e estamos desenvolvendo altas pranchas muito boas assim para o tipo de surf que ele gosta de fazer, são os aéreos mesmo, né? O KJ Norton é um menino também muito bom em tubos, que é local de Maresias. Também, assim, então já estamos já há um tempo trabalhando, desenvolvendo altas pranchas. A Lana Pacelli também, a filha do Jorge Pacelli, vem fazendo um trabalho comigo já há quase um ano. E a gente está conseguindo também desenvolver boas pranchas. E tem mais uma turma toda aí, né, que eu apoio, tanto os caras mais velhos, Cleiton Nunes, que está comigo já há alguns anos, pô, fez altas viagens com as pranchas aí nos últimos 5 anos, Indonésia, Hawaii. Ele me ajudou muito no desenvolvimento dessas pranchas. Haroldo Ambrosio, pô, o cara me ajudou muito nas pranchas de tow-in, no desenvolvimento. Eu sempre coloco dessa forma, né? O atleta, para mim, ele é uma peça fundamental no desenvolvimento da prancha, né? O feedback que esses caras dão é super importante, né? E eu consigo dessa forma desenvolver os modelos. Eu já venho trabalhando com modelos de prancha já há alguns anos e esses caras eles me ajudaram, né? A desenvolver essas pranchas, né? Tipo, a melhor prancha para tal lugar, a melhor prancha para tal tipo de surf. Então, toda essa turma é fundamental nesse processo, né? Então, eu não abro mão de ter atleta, não. É uma coisa bastante importante aqui. O que é uma prancha para aéreo? O que que ela tem de diferente numa prancha? Isso eu nunca parei para pensar, né? Assim, o que que você Então, faz de diferente? Não é? Conta o segredo aí. assim, para qualquer tipo de prancha, assim, o maior responsável é o surfista, né? Eu acho que, assim, se a pessoa que está pilotando a prancha não tiver habilidade, não vai adiantar, né? A prancha, como eu falei já, ela é apenas vai te dar o suporte, vai te facilitar determinadas manobras, né? As pranchas do Ícaro Rodrigues, assim, ele particularmente gosta muito de pranchas menores, né? No máximo na altura dele mesmo, o fundo todo côncavo, mas não um concave muito profundo, de moderado, nada exagerado. Um rocker moderado também, para ele ter uma boa saída, assim, uma boa aceleração inicial, que é importante, né? Para esse tipo de manobra. E bem básica, cara. Fina no pé, a bordinha redondinha para não agarrar muito na parede da onda, né? E não tem assim muito segredo. Um pouquinho mais de área ali no pé da frente para ele poder aterrissar com um pouco mais de segurança. Mas basicamente é isso, cara. Eu sempre trabalho com o mais básico possível, né, cara? Porque aí a gente consegue melhorar em cima do básico mesmo, né? Sem inventar muita coisa, muitos tipos de canaleta. Eu sempre optei, cara, trabalhar com a prancha mais lisa possível, cara. Não tem isso, não sou fissurado nesse tipo de rabetas diferentes ou fundo cheio de canaleta e tal.
eu não sigo muito essa linha. Eu gosto do clássico mesmo, do mais liso e côncavo assim, bem tranquilo. Porque o surfista ele consegue tirar mais proveito dessa forma, na minha opinião, né? E essa prancha do tubo do KJ Norton que você está falando também tem alguma coisa de diferente do que uma prancha para aéreo? Não sei. Claro, para aéreo teria, né? Mas uma prancha para tubo, assim, o que Então, que você faz? no caso dessas pranchas, assim, como eu falei, eu já venho trabalhando com esse sistema de modelos, né? Eu tenho um modelo que eu faço, o nome dela é Step Up. É um nome muito de uso comum, né? Principalmente na América, né? Que quer dizer assim uma prancha para um passo a mais, assim. Quer dizer, uma prancha que ela tem algumas características de semigana, tem um outline um pouco mais esticado, é um pouco mais estreita, mesmo no bico e na rabeta. Geralmente ela sai com a rabeta round pin. E só que são pranchas menores, né, do que a galera costuma usar. Borda refinada mesmo, o edge um pouquinho mais avançado do que o tradicional e o fundo côncavo também. Não uso V-bottom nessas pranchas. Como a gente não tem muito ondas tubulares aqui no Brasil, assim, né, então não dá para mexer muito, mas o que eu tenho feito para esse tipo de situação é basicamente isso também, um dome deck moderado, né, uma largura, assim, um volume mais concentrado ali no pé da frente, ali na altura do peito, que é para o cara ter uma sustentação boa ali quando ele estiver no pocket da onda ali, na base no pé da frente. A rabeta mais sensível e uma curva um pouco mais assim acentuada do que eu uso nas pranchas do dia a dia, né? Que é para ela encaixar melhor no pocket da onda ali. E as quilhas eu costumo deixar opção para o próprio surfista, né? Mas não recomendo quilhas muito grandes para essas pranchas, não. Porque são pranchas que, apesar de serem maiores, são pranchas para manobra, né? Então o cara ele vai poder entubar e se a onda proporcionar, ele vai poder subir mais próximo do lip, dar uma puxada, enfim. O cara ficar solto na onda, né? E não ficar só atrás do tubo, né? Para ele poder, se a onda proporcionar, executar outras manobras além do tubo, né? Então, é uma prancha que não é necessariamente só para pegar tubo, mas ela é muito boa também para esse tipo de situação, né? Que é o que a galera mais procura, né? Na verdade, né? Não adianta fazer uma prancha que vai ficar colada na parede, né? E ainda Exatamente. mais essa galerinha nova aí. Meu KJ, eu já vi ele surfar ali, já realmente o moleque tá quebrando. Eles cobram muito E. isso da gente, né? Pô, Aquiles, eu quero a prancha, quero pegar uns tubos, ele está indo agora para a Indonésia, vai agora dia primeiro, ele e a Lana, estou preparando o Kiver para eles agora, e tem dessas pranchas, eles têm usado muito quadriquilha para essas condições, e porque eles querem velocidade, mas querem que a prancha seja manobrável, né? Eles querem voar mesmo, né? Pegar o tubo, sair dando aéreo, como eu falei, é impressionante o que eles estão fazendo hoje em dia, né? Quando eu comecei há 10, 15 anos atrás lá, quando eu comecei a viajar, eu não tinha isso, né? Você tinha uma prancha ali para onda grande, para pegar tubo e era aquilo, sai no canal e volta pro fundo, né? Os caras vão até onde estiver se mexendo, dando pancada na onda, né? E com a mesma prancha, né? Então não tem jeito. E a galera Exato. que veio trazendo a prancha baixa, né? O Slater principalmente, né? Veio e depois todo mundo veio junto aí. É isso mesmo, esses caras eles vão puxando a fila, né? E aí a molecada vai assistindo e quer fazer igual, né? E aí sobra pra gente ter que correr atrás e ajudar o máximo possível, né? A eles executarem essa linha de surf. É como eu falei, há pouco tempo atrás, você não via essas coisas, né? Aí o Kelly começou a aparecer, correndo nos campeonatos, com as pranchas pequenas, com quilhas diferentes, rabeta. E aí, com a internet, você tem acesso a essas informações, foto, vídeo, e facilitou, né, também pra gente. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com prancha, né, lá no começo dos anos 90, assim, quando eu realmente comecei a levar a sério, para você ter uma informação diferenciada, você tinha que pegar um avião
e viajar, cara. Hoje em dia, é claro, se você puder viajar é melhor, mas hoje em dia não necessariamente você precisa ir, você tem outros caminhos, né? Então, pô, pra você descobrir que fundo o cara usava, você tinha que ter acesso à prancha. Hoje em dia não, você entra no site dos principais shapers do mundo e tá tudo lá escrito, né? Alguns mais técnicos, outros não, mas para quem já está meio que dentro desse ambiente de prancha, já lê, vê foto, ele já consegue ter uma ideia do que se trata. E agora também com as marcas estrangeiras aqui no Brasil, né, são as pranchas sendo fabricadas sob licença, através da máquina, né, que tem uma certa fidelidade com as pranchas originais lá fora. Você pode dar um rolê nas principais lojas, aqui em São Paulo pelo menos, e você consegue ver ali o que os caras estão fazendo, os americanos, os australianos, né, que são os caras que puxam a fila desse tipo de prancha, né, vamos dizer assim, para o dia a dia, né. Então, meio que a briga hoje está mais parelha, né? Você não tem mais que necessariamente viajar para ter acesso a essas informações, né? Tanto pegar na prancha, enfim. E isso ajudou muito, né? Na evolução da galera aqui do Brasil e consequentemente, quem ganha com isso é o consumidor, né, cara? É o surfista que quer ter uma prancha mais moderna possível. E aí, hoje, qualquer pessoa que se propõe a ser um shaper, ele tem condição de saber o que está acontecendo. Aí vai do talento da pessoa, né? Começar a reproduzir e desenvolver em cima do que já está rolando, né? E aí a briga está aí, o mercado está aí, né? Para todo mundo. E material, cara. A gente tá vendo, né? A gente vê muita evolução de prancha, de design. Mudou, né? Que a gente tava conversando, né? O pessoal muda, vai encurtando as pranchas, vai deixando mais. A quadriquilha agora veio. Mas e material? O material não evoluiu muito aí, né, nos últimos tempos, né? Aqueles. Pois é, essa questão da matéria-prima, a minha opinião é o seguinte: quando a Clark Phone fechou em 2004 na Califórnia, né, a principal fábrica de blocos do mundo, quando ela fechou, deu aquele bull assim, né, de o que vai ser feito agora, né? E aí foi uma brecha, né? Já tinha assim um ensaio das pranchas EPS Epox, né, que era a principal opção. E aí teve essa oportunidade, né? E aí, pô, surgiram vários tipos de pranchas, de maneiras de fabricar, industrializadas. Pô, essas pranchas tiveram um tempo bem grande, assim, para entrar no mercado, só que elas não entraram, entendeu? Teve uma resistência da galera. Claro que existem alguns modelos assim que até são legais e tal, as pranchas até são boas. Pra falar a verdade, o que eu percebi foi que o mercado em geral assim não curtiu muito, porque elas não vingaram, né? O poliuretano ainda está na ativa e eu acredito que ainda vai ficar um bom tempo. E a resina poliéster também, até porque o processo de fabricação já está enraizado, né? E para mudar, eu acho que vai demorar um pouco ainda, né? Até a galera realmente aprender a trabalhar com esse tipo de material. São poucos, tem uns caras bons, mas são poucos, e não atende a demanda. E a galera tá querendo prancha, tá querendo comprar prancha, então, assim, você tem que atender, e você não tem muito tempo, cara, para ficar atrás desse tipo de coisa, né? Então, eu acredito que ainda vai ficar um tempo desse jeito. O foco está mesmo no design, no desempenho, né? Até porque a resistência o tempo de vida útil da prancha, se ela não partir ao meio, assim, né? Numa situação assim inesperada, assim, ela acaba durando mais ou menos o tempo que o cara evoluiu e já quer outra prancha. Mas eu não vejo grandes evoluções nesse sentido, assim. Eu acho que ainda vai ficar um bom tempo assim. Pelo menos eu não tenho
nenhum tipo de informação a respeito. Uhum. Tem as opções aí industrializadas, as pranchas feitas na China, mas não sei se vai pegar, não. Assim, a ponto de balançar o mercado, assim. Não sei, vamos esperar para ver mais um pouco. Porque eu acho que qualquer iniciativa nova, material novo, você vai ter que mudar toda a cadeia de produção, né? Imagina você ter que readaptar as fábricas, vamos supor, tem um material novo, você vai ter que readaptar, porque de repente não necessariamente vai ser o mesmo processo, tá certo? Então você vai ter Exato, que readaptar a sala de shape, readaptar a sala de laminação, sala de lixa, enfim. Tudo uma mudança assim é difícil, né? O mercado ele tem uma inércia muito grande, né? Da forma que ele está hoje, né? Acho que para ele mudar, poxa, é um impacto muito grande para todo mundo que fabrica prancha de poliéster, né? Com exatamente. E você tem que capacitar a galera, né, ensinar como se faz, e vai ser um investimento grande. Eu acho que isso aí um dia vai acontecer, né? A gente tem problema de abastecimento de bloco na alta temporada, enfim, a gente enfrenta vários problemas todo ano, e eu estou falando isso, eu estou há 20 anos, e todo ano é igual, assim, falta bloco, falta não sei o quê, falta mão de obra. Então, assim, acho que tem muita coisa antes para ser consertada, para se pensar em outro tipo de coisa, assim, no caso matéria-prima. Seria interessante se tivesse assim, uma maneira de mais opções, né? Mas desses anos eu vi tanta gente tentando, tanta coisa, tanta ideia legal que não foi para frente. Se você fizer uma pesquisa na América ou na Austrália, que são né, os principais países aí, principalmente os Estados Unidos, que é a principal meca assim, na fabricação de prancha. Eu trabalhei 2 anos lá numa fábrica de prancha, isso há 10 anos atrás, pô, era muito pouco assim, a parcela de pranchas diferentes, né, alternativas, com material alternativo. E hoje eu acredito que se aumentou, aumentou pouco, né? Então, isso é preocupante, né? Porque assim, não vai, eu não vejo assim, alguma coisa nova surgindo para substituir o poliuretano. E tem as questões ambientais, né? Que uma hora o É isso que eu cerco ia falar, né? vai se fechar, entendeu? E isso é um problema, cara, porque a gente não está vendo assim uma segunda opção, né? E eu não sei até que ponto vai ser possível continuar fazendo da forma que é. O lixo que é fabricado é muito grande, né? Nas fábricas de prancha, né? Então isso é um problema, né? Que os especialistas aí já tem que começar a trabalhar em cima disso, né? Porque uma hora vai ter que mudar, né? Na verdade já mudou, né? O Plano Nacional de Resíduos Sólidos aí que obriga o produtor, né? No caso, vamos supor, a fábrica de bloco a recolher o material dela, a fábrica de pilha recolher o material. É claro que ainda não pegou, está em processo ainda, né? Mas Exatamente. tem essa lei já, então é uma questão de tempo, de repente todo mundo tem que se adequar, porque realmente é um desperdício muito grande de material fazer a prancha, né? Você deve Exatamente. perder aí, sei lá, 20, 30% de material, chutando um pouco para cima, né? Eu não sei exatamente o quanto se perde, né? Mas perde bastante, cara. E hoje em dia então, a demanda é grande, né, cara? Então é muito lixo. Uhum. Precisava ter, assim, o pessoal para desenvolver, assim, soluções, né, para esse problema, né? E as fábricas, assim, a grande maioria, elas estão abertas, né, para esse tipo de pesquisa e tal. O problema é que precisam ser pessoas especialistas, né, nessa área para poder desenvolver, né, essas soluções, né? E não o fabricante em si, né? Mas sei lá, eu tenho alguns amigos que trabalham nessa área que estão sempre me questionando e tal, mas
enfim, né? Vamos ver o que, que vai acontecer aí, né? Sim, eu vou puxar uma pergunta aqui do Daniel Ogawa. Ele está perguntando em quilhas. Você acha que vale pagar o que a FCS cobra, né, de quilhas, os preços de FCS? Ou só faz diferença para quem é profissional ou em tubos, ou em caso específico de umas ondas bem perfeitas, de tubos e tal? Olha, a questão financeira, assim, realmente é muito caro, mas o que a pessoa precisa entender é que existem uma empresa, né, que traz, tem muitos encargos em cima do produto, e por isso que fica esse preço, né? Muita gente ganhando, não tem jeito. Isso aí já é uma questão mais de importação mesmo. Infelizmente é assim que acontece. Não é só com quilha, é com todo tipo de produto que vem de fora, né? Agora, com relação à performance, é, qualquer surfista, independente da habilidade, ele consegue notar assim uma diferença de uma quilha para outra. O resto é saber se ele vai ter habilidade para tirar proveito dessa diferença, né? Eu sempre indico assim a pessoa usar quando a pessoa encomenda uma prancha aqui, compra uma prancha aqui, eu indico ali a melhor quilha, tanto para a prancha, para a onda, quanto para o surfista em si, né? Eu tento, com essas informações, achar o melhor modelo de quilha, né? Agora, nem todo mundo consegue tirar proveito, né? Nem todo mundo tem habilidade para isso. Mas dá para sentir, sim, eu acho super válido, é mais uma opção de performance, tá? E existem quilhas muito boas hoje em dia, assim, que a quilha hoje ela virou você compra separado, né? Você não compra mais uma prancha. Quando você compra uma prancha, você não compra quilha, né? Você é outra coisa, né? Outro item, né? Então, mas é um modelo que já se fixou no mundo inteiro, né? Não tem como mudar isso, né? E o que tem de opção de quilha hoje em dia, eu gosto, eu acho super válido, eu acho que esse é o caminho da evolução, sim. Agora, infelizmente é caro, né? E pra gente aqui tudo é caro. É verdade. E o legal da quilha é você conseguir transformar uma prancha, né, porque foi feita de repente para uma condição de onda, você conseguir adaptar ela para uma outra condição, né? Usando uma quilha maior, de repente você pode surfar um marzinho um pouco maior e tal, né? E Você tem dá essas vantagem. possibilidades, né? Dependendo da quilha que você colocar, você tem uma prancha, né, para um tipo de onda, para um tipo de curva, para um tipo de aceleração, né? Então, se for um surfista que prestar um pouco de atenção e ler um pouco sobre a quilha, né, e saber escolher a quilha certa, porque o problema é esse, tem muita opção, né? E isso às vezes confunde a cabeça da pessoa. Mas se ele for bem orientado na hora da compra, ele com certeza não vai se arrepender. É claro que não dá para jogar toda a responsabilidade do desempenho da prancha na quilha, né? Tudo tem que ter assim, uma harmonia, né? Por isso que é importante o cara consultar ali alguém que entenda, né, do assunto para falar, ó, pô, eu surfo assim. Hoje em dia a compra de uma quilha é quase como se fosse a compra da prancha, né? Você precisa achar a quilha certa para o seu estilo de surf, a linha de surf que você quer fazer na onda, e o tipo de prancha que você usa, aonde você vai usar essa prancha, né? E existem modelos de prancha hoje que você tem opção para surfar de quadriquilha, triquilha, aí é um leque, né, cara? Então, assim, meio, chega a ser um pouco complexo, então, às vezes. E aí é interessante, e ninguém é obrigado a entender, né? Você precisa ter uma assessoria ali na hora de comprar, né? E é importante você questionar bem antes de comprar e não ir só pelo visual, né? Esse é um negócio muito pessoal também, porque eu já tive situação de eu fazer prancha, o cara falar, usa essa aqui que é a melhor para essa prancha. E aí eu usei por um tempo, de repente troquei aquilo, coloquei outra, pô, achei que a prancha ficou melhor, né? Uma coisa muito pessoal, né? Você acaba. É, porque a gente é um esporte empírico, né? A gente evolui, né? A gente sente uma diferença, de repente, mais na tentativa e erro mesmo, né? É claro, é legal ter um norte, é legal
você partir de um ponto inicial, né? E dali em diante você fazer uns testezinhos, ajustes de caminho, vamos dizer assim, né, de percurso, né? Exatamente, cara. Como eu disse no começo da nossa conversa, o importante de tudo isso é o surfista, né? É ele que está ali surfando, né? A prancha, a quilha, isso tudo são os equipamentos que vai facilitar ou não a vida dele na água, né? Então eu sempre coloquei nessa ordem de importância, surfista, onda e prancha. Não adianta o cara jogar toda a responsabilidade dele do surf dele na prancha ou na quilha, enfim. Ele tem que saber, né, até onde é o limite dele, para ele saber se realmente o equipamento está ajudando ou não, né? Isso também é importante. Mas e às vezes você indica uma prancha, uma quilha, enfim, e aí o cara experimenta a prancha do amigo que não tem nada a ver com ele e ele gosta mais, entendeu? Então o surf tem essas loucuras também, né? Ah, é verdade, é verdade. Tem uma pergunta aqui eu não sei se é ele ou ela, cara, é Fanta Lima. O que você acha da evolução do surf feminino e a linha para as meninas? E o quê? Acho que ela quis dizer a linha da prancha das meninas, né? O que que tem de diferente? Então, Ou a linha que as meninas fazem na onda? Eu acho que é essa a pergunta, na verdade, né? Que você acha da linha que as meninas fazem quando elas estão surfando? olha, aqui em São Paulo, né, eu vejo que as meninas hoje em dia elas evoluíram muito, né? Elas estão ali no crowd, pegando onda, disputando onda com a molecada. É claro que na grande maioria elas não têm a mesma força que os moleques, enfim, mas elas se impõem, rema mesmo nas ondas e estão fazendo a linha na onda, virando, arriscando as manobras. Isso falando da galera de lazer, né? Já na parte competitiva, poxa, é só prestar atenção nas baterias que rolaram agora na semana passada ali em Saquarema. É impressionante o que elas estão fazendo, né? Uma evolução assim na mesma proporção que os meninos vêm evoluindo nos últimos tempos. Muito grande. Borda dentro da água, batendo forte no lip, algumas já dando uns aéreos bonitos, com a base bem firme. Enfim, elas evoluíram tanto que hoje em dia você não tem assim especificamente uma prancha especial para menina, né? As meninas, a Juliana, por exemplo, que é a minha principal surfista, ela surfa com as mesmas pranchas que eu faço para os garotos, não muda nada. É prancha para linha agressiva mesmo, que é para puxar o limite dela ao máximo, né? E ela exige muito da prancha. Então, assim, independente do sexo, assim, para um surfista de habilidade avançado, eu trabalho com a mesma linha, assim, né? Claro que eu tenho que respeitar peso do atleta, enfim, mas não tem nada especial, assim. Eu sempre procuro, mais uma vez, vou dizer, para trabalhar com o básico, né? Para não perder ali o foco, né? O norte do trabalho. Eu acho isso. Sim, sim. Aí você tocou num ponto também que eu acho interessante, uma pergunta que eu me faço. Pô, quando é a hora de trocar a prancha? Você tocou nesse ponto agora há pouco, estava falando. É a hora que você sente que a prancha já não está andando mais. Claro, você pode trocar a prancha porque ela quebrou, ela está pesada, alguma coisa, mas a prancha está inteira ainda, mas quando que é a hora que você sente que você tem que trocar de prancha? Fala, pô, preciso trocar, preciso melhorar isso aqui. É a hora que você não consegue fazer nada a mais do que você já vem fazendo. Eu sempre coloco assim, a prancha, ela não evolui. Ela é um material, ela desgasta e vai perdendo desempenho. Quem evolui é a pessoa, é o ser humano. Esse sim, ele vai, na medida que ele vai praticando, ele vai surfando cada vez melhor. Né? Se ele for uma pessoa que tem disciplina, que está sempre treinando, né? Ele vai evoluir naturalmente. Já a prancha, não, ela vai desgastar. E aí vai ter um momento que a pessoa vai sentir que o desempenho da prancha caiu, né? É uma coisa natural. E aí ele já começa a perceber que aquela batida não saiu tão forte,
né? Que aquela retomada de velocidade não está daquele jeito que era antigamente, né? Que a remada já não é mais aquela coisa. E aí ele começa a se questionar, né? E também é o sentimento mesmo do surfista, né? E aí é a hora dele passar para outra, né? Quanto mais habilidoso é o surfista, menor é o tempo de vida útil da prancha dele. Isso é uma coisa que não tem jeito, né? É uma regra mesmo que acontece. E aí, quando ele Uhum. pega uma prancha nova, ele estranha, e aí ele vê que a prancha anda e tal, e ele vai em busca do domínio total da prancha. E quando ele atinge esse domínio, que é que a gente fala, pô, tá com a prancha no pé, e aí ele começa, aí ele evolui mesmo igual um foguete, e aí a prancha vai desgastando, desgastando, vai amassando, empena, e aí vai perdendo performance, aí o processo se repete. Então, o cara ele sente diretamente no desempenho, né? Ele vai caindo o desempenho, ele olha a prancha e fala, é hora de trocar. Às vezes ele dá aquele trato, troca uma quilha, mas não vai durar muito não. Aquiles, o que é uma prancha mágica para você? Que Uma prancha mágica, o cara fala assim, pô, essa prancha aqui ficou mágica. uma prancha mágica, eu acredito que é aquela prancha que obedece o cara, né? Que ela, o surfista ele tem total controle sobre ela, né? Ele consegue surfar com qualquer tipo de onda ali, na praia que ele está acostumado a ir, e ele, enfim, é o domínio, né? Quando a pessoa tem o domínio da prancha, pode-se dizer que é uma prancha mágica. Se bem que eu acho assim, na verdade, é o momento do surfista que vai determinar se a prancha é mágica ou não, né? Porque é o ser humano que comanda, não é a prancha. A prancha ela só te dá a condição de você executar. A prancha tá sobre seus pés, assim, tá sob controle, é uma prancha mágica. Você faz todo tipo de prancha, então? Você estava falando que faz prancha de towin também? Faz stand-up também? Na verdade, assim, o Toin ainda ele não tem um mercado assim que você pode realmente falar, pô, estou fazendo várias. Eu fiz um trabalho com o Haroldo Ambrosio e ele, né, por necessidade, usou ele usa, né? Então a gente acabou fazendo, né? Mas o meu foco mesmo, eu fiz também costinha e para outras pessoas assim. Mas o meu foco mesmo sempre foi prancha de alta performance, né? De pranchinhas mesmo. E, e esse é o tipo de prancha que eu vamos dizer assim, me especializei, eu procurei me especializar, né? Mas eu tenho hoje, assim, no meu catálogo, assim, alguns modelos para atender também outros tipos de surfistas de lazer, né? Que é o que sustenta a gente aí no mercado, né? Mas eu comecei a fazer um trabalho agora também com stand-up, né? Porque a galera que usa minhas pranchas começou a procurar e eu comecei a atender também. Mas o foco são as pranchinhas mesmo. E para onde dá buraco mesmo, assim, é uma pergunta de um amigo nosso aqui que fez. Para onde dá buraco, mas essas ondas tipo Paúba ali, aqui pro litoral norte, o que você recomenda mais? Qual que é para um cara aí de 75 quilos, que prancha que você faria para esse cara? Só para a gente ter uma ideia aqui de prancha agora pro inverno, assim, para pegar um mar mais pesadinho. Então, se for um cara que sabe o que está fazendo, né? Que um cara que conhece aquele tipo de onda, eu sugeria uma prancha não muito grande, alguma coisa em torno de 6,0, 6,1. Vai depender da altura dele, né? Você me passou aí o peso. Mas É, assim, é uma altura prancha média. para onda curta, né? Porque Paúba é uma onda curta, ela é bem violenta, né? Ela é uma onda seca. E você não, uma prancha muito comprida vai te deixar preso no lip na hora de entrar na onda, e isso não vai ser legal. E você tem que se posicionar bem baixo ali, né? Então você tem que já subir rápido, virar ela rápido, que é para poder encaixar rápido, né?
Então eu sugiro uma prancha curta, com uma curva legal e uma borda mais refinada, né? E, enfim, não dá para fazer muita curvinha ali, né? Virar e andar lá dentro. E é isso, cara. Um dome deck e alguma coisa. Então, as medidas é muito pessoal, né, cara? Não dá para sugerir assim. Vai muito da pessoa mesmo, né? Mas nada muito exagerado, assim, para você não ficar com muito volume debaixo do pé, né? O que perde flexibilidade e uma onda que você tem que agir rápido, né? Não é bom uma prancha dura, né? Se bem que muito flexível também ali não é interessante. Mas é mais ou menos isso, cara. De lugar que a onda ela gera velocidade para a prancha, né? Você precisa só direcionar a prancha, né? E então, assim, pode ser uma prancha mais sensível, mas que tenha também um pouco de rigidez, né? Para você não perder o contato com a água, né? Enfim, é bem complicado, mas eu acho que a habilidade do surfista ali, em todo tipo de onda, ela conta muito ali, mas ali vai contar mais ainda, né? Eu já vi caras surfarem ali, uns caras pegando onda ali com umas pranchas totalmente diferentes disso que eu estou falando e surfando bem também, entendeu? Então, assim, vai mais da pessoa mesmo. Tem os caras de stand-up ali, né? O Bahia, aquela galera ali, consegue Exatamente. ficar aquela onda de stand-up, longboard, então quer dizer, Longboard. Então, muito. aí toda a teoria vai por água abaixo, né? É É o que eu verdade. estou falando, é o surfista mesmo, né? Que vai determinar, né? O gosto, né? O que o cara se sente seguro para enfrentar a situação. O Fábio está fazendo uma pergunta, o Fábio Santiago. Como que você consegue indicar o modelo ideal de prancha para o cliente? Em cima, né, qual o caminho que você. Esse questionário provavelmente você faz para o cliente, você parte de alguma coisa até chegar em alguma coisa para você já sair com a prancha na cabeça, né? Bom, eu começo assim, cara. Qual é a proposta de surf? O que ele espera da prancha? Para que ele está querendo aquela prancha, né? Qual é a habilidade dele? Frequência de surf? E a partir dessas informações a gente vai escolher quais os modelos vão servir para ele, né? Aí você vai eliminando as possibilidades até chegar no mais ideal, né? Ali para a pessoa. Mas assim, o que eu mais me preocupa assim a principal informação é qual é a proposta, né, de surf que a pessoa está buscando quando ele está comprando a prancha, né? Aonde você vai surfar, né? Qual é a tua linha de surf atual? Aonde você quer chegar? Né? Porque aí depois disso tudo aí vem as questões de peso, altura, calibragem, mas assim o mais importante é o para quê? Qual tipo de onda de surf que você vai fazer com ela, né? Mas é mais ou menos assim, cara. E depois vem a parte técnica, né? Que é posicionamento, peso, altura, enfim, essas coisas, né? Você já tem os modelos, né? Os principais shapers aí no mundo eles trabalham dessa forma, né? Até para poder atender a demanda. E aí o consumidor, o surfista, ele já ele ele vai poder escolher melhor, né? Ele vai entender do que se trata aquele modelo de prancha, né? Para que vai para que tipo de surf, né? Eu trabalho com essa questão. Qual o tipo de surf que você vai fazer, né? Que você pretende fazer com a prancha, né? Aí depois vem de onda, frequência, habilidade, nível de habilidade, né? Aí você vai montando a prancha, né? Dentro já dos modelos ali que você tem no catálogo, né? Para oferecer. E nos próximos anos, assim, o que você espera no mercado das pranchas aí de surf? Em relação a tanto. Já falou de material, mas de tendência, né? Um pouquinho. Mas o que você espera que vai acontecer no mercado? Bom, temos muita prancha gringa já aqui no Brasil, né? Essas pranchas sendo apresentadas aqui. E coisa muito pulverizada, que nem o Johnny estava falando, que acho que em Floripa tem acho que 250 shapers, né? Enfim.
Isso foi semana passada. Hoje já deve ter uns 260. Eu espero, cara, sinceramente, que o consumidor, né, o pessoal que compra prancha, pesquise mais sobre sobre as pessoas, né, as fábricas, os shapers, né, enfim, material, e procure entender um pouco mais o processo, né, de fabricação, quem que está fazendo, e principalmente entender mais do funcionamento da prancha. E aí quem trabalha sério, quem sabe o que está fazendo, vai se sobressair, entendeu? Porque assim o mercado de prancha no Brasil ele já existe há algum tempo, mas ainda é novo, né? A grande maioria das pessoas que compram prancha, elas não entendem muito de prancha, né? E então assim tem muita gente por aí que engana, enfim, como todo mercado tem. Mas enquanto a partir do momento que o surfista, o consumidor, passar a entender um pouco mais, ele vai exigir um pouco mais, né? E aí as coisas vão se afunilando e vão ficar só as pessoas sérias mesmo, né? Eu espero isso, né? Eu trabalho dessa forma, né? Eu procuro, além de vender a prancha, ajudar, prestar assessoria mesmo. Estou sempre aqui na fábrica, no showroom, para poder resolver qualquer problema que possa dar. E acontece, é normal. E para poder fidelizar, né? Para poder fidelizar o cliente, né? Eu espero isso, mais profissionalismo, né? De todas as partes, do fabricante, dos fornecedores e um pouco mais de atenção dos consumidores, né? Eu acredito que esse é o caminho, né? Tem que acabar com esse negócio de que prancha qualquer um faz, que não é bem por aí, né? Legal. O Fanta tá falando aqui, já te viu surfando lá no Maluf, falou que você quebra. Não, não fui eu, não era eu, não. Deve estar me confundindo com outra pessoa. Quem quebra, tem um monte de gente que quebra lá. Ali tem um monte de fera. Ó, Aquiles, o André de Pauli tá fazendo uma pergunta aqui. A superfície da prancha lisa ou texturizada altera a velocidade da prancha? Pô, legal essa pergunta, né? Tinha um tempo atrás que a gente tinha aquele acabamento, que me fugiu o nome até, speed alguma coisa. Eu não É lembro, o, a prancha ficava meio áspera. Como é que é o chamava aquilo? speed finish. Speed finish, pode crer. Pô, eu tinha esquecido. A prancha ficava mais frágil, parecia, né? Então, ali na verdade era um recurso, né, que as fábricas usavam para eliminar o banho final da prancha, né? Enfim, aí o verniz, né, um verniz fosco, ele acabava escondendo os defeitos, né? Mas não era o verniz que deixava a prancha frágil, era o fato da prancha ter menos pano, menos tecido, enfim. Era muito usado para atletas naquela época, né, esse tipo de acabamento. Eu acho que não é isso isso não vai interferir em nada na velocidade. Eu acho que ajuda na velocidade é o design mesmo, é o fundo, é o rocker, é o foil da prancha, é a habilidade do surfista, é o tipo de onda, entendeu? É a quilha certa, com a prancha certa, para o dia certo. Não é o acabamento da prancha que vai dizer se a prancha anda mais ou anda menos. Pelo menos é o que eu acredito. Eu já vi pranchas com acabamento com brilho, que né, tinha essa coisa de que acabamento com brilho era prancha para iniciante e tal, prancha de loja, e neguinho voando com a prancha, né? E cara com prancha com acabamento fosco que não consegue andar. Então, quer dizer, não é bem por aí, não. Eu insisto ainda, o principal fator mesmo é o surfista, cara. Não adianta, cara. Você pega um cara que surfa muito e dá uma prancha pro cara ruim, o cara vai surfar, entendeu? Claro, se ele tivesse com uma prancha do mesmo nível do surf dele, ele ia surfar mais ainda, né? Mas eu afirmo que não, que esse tipo de acabamento não vai mudar a performance, não. A mulher era Samantha, pô, eu não vou saber soletrar, falar o sobrenome dela aqui, mas enfim, ela tá perguntando quando você começou a shapear e percebeu que tinha talento.
você levou a coisa a sério mesmo, né? Você tinha começado a falar no começo, no começo aqui do Hangout, que você percebeu que realmente falou, pô, vou tocar esse negócio aqui que eu tenho jeito pra coisa. Eu não sei se foi talento, né? Eu percebi que era uma coisa que eu adorava, né? Eu me apaixonei, assim. E foi quando eu vi que as pessoas começaram a me procurar, né? E não deixava não me deixavam eu ir trabalhar em outro tipo de outro ramo, né? Quando eu montei aqui no quintal da minha casa uma oficina de concerto e bombava, não parava, eu comecei a arriscar fazer as primeiras pranchas e até porque naquela época não tinha muita opção, né? Isso foi um fator que me ajudou muito. E eu acho que foi nesse momento. Na verdade, as coisas foram acontecendo meio que sem planejar, né, cara? Eu era moleque e foi rolando, né? E quando eu vi, eu tava cheio de tudo enrolado já, né? Com prancha, com cliente, indo atrás de fornecedor. E tô até hoje aí, cara. Não sei se. Eu nunca disse, falei, eu tenho talento, né? O que eu acho é assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? E enquanto eu tiver tendo pedido, eu tô aí fazendo. Isso é legal, né, cara? Quando você gosta do que você faz, não é mais trabalho, né? Você não chama isso de trabalho, né? Você não É, sabe o que é trabalho, o que é diversão, o que é lazer, né? Você tá fazendo o que você gosta, né, cara? Como é que você vai exa- dizer que tá exatamente. trabalhando, né? Eu fico minha sala de shape ali, eu piro, né, cara? Você vai para outro mundo, né, cara? Às vezes alguém me chama, eu tomo até um susto, assim, é muito louco mesmo. E você não vê o tempo passar, cara. Você vai embora, vai ali, faz uma, termina, assina, aí vai lá, faz outra, e outra, e outra, e você nem percebe o tempo passando, né? Então é muito prazeroso, né, cara? É muito. Uma vez, eu não lembro de. Acho que não sei se foi uma entrevista que eu li do Avelino Bastos, eu não me lembro agora, que ele falou, né, que tinha uma grande satisfação em shapear quase que igual ou até igual de que pegar onda. Eu não me lembro se foi um Avelino, mas foi alguém dessa geração aí. E é mais ou menos isso mesmo, cara. Até por eu morar numa cidade que não tem praia, né, eu dependo só do final de semana para pegar onda. Então, quando eu tô shapeando uma prancha, para mim é como se eu estivesse surfando. É bem nessa mesmo. Eu não tenho muita habilidade com filosofia, mas, assim, o que eu acho é isso, cara. A galera tem que olhar, né? Eu acho assim, estão chegando essas pranchas com marcas estrangeiras sendo fabricadas aqui, o que eu acho alucinante para a evolução, tanto do surfista mesmo, do surf em geral, quanto para a galera que está shapeando aqui, trabalhando, levando essa profissão a sério, olhar mais a prancha como produto, né, e não como simplesmente uma fonte de renda, enfim. Mas assim, para a galera também prestar atenção que existem bons shapers, boas fábricas aqui no Brasil e que para dar uma valorizada também, né? Que não é só porque é nacional que tem que ser aquele preço de camarada lá embaixo, lá no chão, né? Dá uma valorizada porque tem gente aqui no Brasil que merece, né? Tanto da galera mais das antigas, quanto uma galera nova muito boa que está surgindo aí. É isso, cara, é valorizar e, e respeitar, né, cara? É só isso mesmo, assim, que eu acho interessante. Pô, legal, legal, Aquiles. Deixa o seu contato aí, telefone, e-mail, para o pessoal aí entrar em contato aí caso queira falar com você. Tá. WhatsApp, o que for. Bom, vou deixar o meu site aí, né, o site da empresa aí, que é o www.acsurfboards.com.br. Lá quem acessar lá vai ver o nosso catálogo de pranchas, modelos, um texto explicando assim um pouco de cada modelo, com foto. E pode mandar um e-mail para a gente aí no aquiles@acsurfboards.com.br.
ou ligar aqui no showroom, que é o 11 2239 8024, adicionar a gente no Facebook, enfim. Lá no site tem tudo quanto é tipo de endereço para entrar em contato aí. Ou quem quiser fazer mais perguntas, estou aberto aí. Pô, legal, legal. Cara, obrigado aí por ter participado. Pô, foi um prazer aí falar contigo. Você é um cara super aberto aí, jogou real, falou o que é, o que não é aí. O Isso é que eu acho legal. que é, né? Exatamente o que você acha. A verdade Cada nunca. um tem a sua, né? Exatamente, falou a palavra certa. Bom, eu que E agradeço a oportunidade, cara. Pô, fiquei muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. E é isso aí, cara. a gente também fica, pô, bem feliz porque você vê o pessoal participando, o pessoal mandando mensagem, mandando pergunta. E pra mim mesmo, pô, tô sempre aprendendo, né, cara? A gente quer evoluir, a gente quer aprender mais, né? E o processo é esse, né? A ideia do InfoSurf é essa, é trazer um especialista para falar com a gente, para tirar dúvida. Todo mundo em casa, né? A gente não Uhum. precisou ir até aí para conversar contigo, não. Você está aí saindo da sala, eu estou aqui na minha casa. E isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. E essa comunidade, já que a gente está conseguindo fazer, é bem legal o pessoal participando. E obrigado aí mais uma vez, Aquiles. Eu que agradeço. Boa sorte aí, sucesso para vocês. E um abraço, um beijo para todo mundo que participou aí, cara. Parabéns mais uma vez. Valeu. Valeu. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação mais uma vez. Qualquer coisa, entra lá no site, manda um e-mail. Pô, fala o que vocês querem ouvir, de repente conversar com alguém, alguém que é top aí no surf também, pô, quer tirar alguma dúvida num assunto específico, manda pra gente, manda um feedback, a gente tenta entrar em contato, porque o pessoal gosta de falar também, o pessoal gosta de participar, de participar da comunidade, de ficar mais próximo, né? Então essa é a ideia aqui do Filosofia do InfoSurf, tá bom? Abração, valeu, boa noite.